Como você mede a sua vida? Há quem diga que a vida é medida pelo tanto de vezes que você se sentiu vivo ao lado de quem você ama e fazendo o que você gosta. E é nisso que a Seguros acredita. E foi para isso que ela nasceu, para habilitar as pessoas a serem felizes. Conheça as nossas soluções e veja como a Seguros se conecta com o que realmente é importante para você. Seguros, assegure-se de viver. Olá, seja muito bem-vindo ao FETransporte Brasil Conference. Estamos aqui para apresentar o painel de subscrição de grandes contas. Estão aqui comigo 3 feras do mercado: Andréa Barugi, coordenadora de subscrição da Seguros Sura, Denis Mailaro, gerente de transportes da AXA Seguros, e Ivor Moreno, head de transportes e inovação da Argo Seguros. Bom, o painel, como eu falei para vocês, é para tratar das grandes contas, entender o apetite das companhias de seguro para estas grandes contas. Então, eu queria entender de vocês, começando pela Andréa, da Seguros Suras, o que é um grande risco para a seguradora e qual o critério que a Seguros Sura leva em consideração para enquadrar uma conta como um grande risco. Olá, pessoal. Olá, Ivor. Olá, Denis, Vitor. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar participando da FETransporte Brasil Conference, esse evento tão importante para o mercado de seguros de transporte. E falando em grande risco agora, né? Como que a gente identifica ou classifica um grande risco? Ele pode ser um risco que tem altos limites envolvidos, tá? Pode ser uma conta onde tenha uma movimentação considerável de embarques, que gere também um prêmio expressivo anual. Um prêmio, a gente entende na Sura que uma conta com um prêmio acima de R$500 mil ano já é classificada como grande risco, tá? E a gente sabe que recentemente a SUSEP até lançou uma regra que classifica as operações de grande risco. O Ivor, se eu não me engano, o Ivor tem esse detalhamento, não tem, Ivor? Conta pra gente como que a SUSEP classifica os grandes riscos? Essa questão de grandes riscos, ela é um tema nas seguradoras, né? E no mercado, era uma demanda, acho que desde sempre, em todos os segmentos de seguro, que as empresas queriam um tratamento diferente com as seguradoras, o que é oferecido no mercado de uma forma geral, e a SUSEP atenta a isso e promovendo melhorias no processo de seguro, que ela vem fazendo isso. Ela está determinando, né, através de circulares, possibilidades de se tratar um risco como grande risco, e aí você oferecer para esse segurado condições diferenciadas do que os outros segurados, do que o seu produto mais tradicional. Então, são 3 fatores que foram definidos: o ativo líquido do segurado, o patrimônio líquido do segurado, o faturamento do ano anterior ou o limite da apólice. Para transporte especificamente, essa circular ainda não saiu, ela saiu para property, para outros segmentos de transporte vai sair, mas vai vir mais ou menos na mesma linha. Então, respeitando um desses 3 fatores, o segurado que estiver dentro de um desses 3 fatores, ele pode pleitear uma condição mais particular para ele, com cláusulas que se adequem mais à sua operação, junto às seguradoras. Eu acredito que isso seja uma evolução bastante importante do mercado de seguros. Perfeito, Ivan. E me diz uma coisa, o que a Argo leva em consideração para enquadrar um grande risco? Quais as informações que ela leva em consideração para considerar um grande risco? Olha, apesar de não haver essa regra como agora vai passar a ter no mercado, é muito parecido com o que está sendo definido, muito parecido com o que a Andréa comentou também. Operações com um limite de risco determinado, né, um LMG determinado, ou no transporte especificamente, operações em que a quantidade de viagens é muito elevada, você tem uma quantidade de viagens muito grande, você tem exposição ao risco muito grande ao longo do ano. Então, esses são os principais fatores que hoje fazem a gente encarar aquele risco como um grande risco. Outro fator também é a mercadoria, né? Então, uma mercadoria que
ela tem uma sensibilidade, seja a roubo ou acidente, tiver uma frequência muito grande, então a gente também trata aquela operação de maneira diferenciada. E esse diferenciado é justamente provendo para o segurado condições particulares que o atendam na sua operação. Excelente. E, Denis, na visão da AXA, o que é considerado uma grande conta para vocês? O que vocês levam em consideração? Bom, olá, pessoal. Queria primeiramente agradecer aí a participação nesse painel tão importante para o nosso mercado, o pessoal da FETransportes, e estar aqui com o Ivor e a Andrea podendo debater um assunto de extrema relevância para o nosso mercado. Gente, bom dia. Aproveitar para agradecer aí a oportunidade de estar presente em mais esse painel, um evento extremamente importante para o nosso mercado de transportes. Eu acho que só complementando aí que a Andrea e o Ivor comentaram, né? Acho que essa circular nova da SUSEP, ela traz uma liberdade muito grande, né, para o mercado segurador, né? Então, ela dá para as seguradoras um poder de inovar e trazer produtos novos, né? Porque a gente tem aí condições que são bem antigas, né, no nosso mercado. Então, com a definição de grandes riscos, eu entendo que em breve devemos ter o transporte aí incluído, e a autonomia que a SUSEP entrega vai gerar aí uma proposta de valor muito melhor para as seguradoras e uma competitividade também mais alta, né? Então, vai beneficiar quem está na ponta aí, que é o segurado. Óbvio, as seguradoras vão ter que se adequar aí à questão do contrato de resseguro de cada uma, né? Talvez inovar, mas tem esse respaldo aí da parte de resseguro também, mas eu entendo que vai ser muito benéfico. Falando um pouquinho sobre grandes riscos, assim, além do que eles já comentaram, eu entendo que é um risco que precisa ser trabalhado de forma tailor-made, né? Então, são riscos com elevada exposição, a gente precisa compreender a cadeia logística do segurado, entender quais são os limites, aonde são os principais trajetos, tem umas medidas de gerenciamento de riscos adequadas. Então, assim, além do que eles já comentaram quanto à grandeza em termos de valores, né, que é super importante, eu acho que para nós aqui na AXA, a compreensão da operação logística como um todo é fundamental na aceitação aí de um grande risco, sabe? Posso fazer uma pergunta? Manda. Eu queria perguntar para vocês dois, o que vocês têm visto aí no mercado e como que as seguradoras têm aí inovado na questão de transporte, seja a inclusão de 2 ramos em uma única pólice, enfim, eu queria ver se vocês já têm alguma, como é que a Sura e a Argo têm visto, como que a SUSEP tem se movido para inovar nesse nosso ramo aí de seguros? Eu acho que a gente está estudando, não fizemos nenhum movimento ainda, mas a SUSEP está dando liberdade para as companhias tratarem com os segurados. Então, eu acredito que nós vamos ter uma curva de aprendizado das companhias, mas não tenho dúvida que vai ter uma mudança aí. Se a gente comparar, a gente puder separar o tempo e comparar o seguro de hoje com o seguro daqui 2 anos, vai ser diferente. Então, as companhias vão se adequar. Perfeito. Eu não acredito que isso seja muito demorado para as companhias se adequarem, porque é mais condição de texto e a maioria dos textos, teoricamente, as companhias já operam em outros lugares, né? Tem muitas cláusulas que você já tem experiência em outros países, você vai acabar trazendo para cá. E oferta para o segurado e aceitação. Eu acho que é esse mais o teste que vai ter. E, sem dúvida, essa questão de 2 ramos no transportador, isso vai acabar. Acho que vai acabar, Ivor, essa questão que tem algumas companhias colocando 2 ramos na mesma pólice, vai acabar e vai ficar separando como hoje a gente já faz, por exemplo? Vai acabar 2 apólices, vai ser tudo em uma só. Vai acabar de forma separada, né? Vai ser uma pólice única que hoje vai compreender o seguro que é facultativo, né? E vocês acham, principalmente agora vai falando otimizar de bastante, né,
Principalmente falando de Argo e de Sura, que Hoje a trabalham gente com tem ambiental, vão trabalho. entrar os três, eu acho que vão entrar os três ramos também. Tipo, hoje eu vejo muitas apólices, por exemplo, tem aqueles que tem o RC ambiental, o RC-TRC, o Sim, DC. sim. Isso vai virar uma coisa só, vocês acham? Olha, eu acredito que essa é uma tendência, tá? Como que a gente pode, na visão cliente, analisar o risco oferecendo? É a melhor coisa, oferecer o RCT e o DC numa mesma pólice e o ambiental, quando houver esse tipo de risco e de contratação. E eu vou dizer mais além, inclusive. Eu até acredito que mais para frente, e aí vai depender de estrutura, de alocação de ramos em SUSEP e tudo mais, ter uma pólice, que nem a gente já tem no exterior, que cobre inclusive outros ramos voltados para o cliente, sabe? Eu acho que isso é uma tendência que vai acontecer mais para frente, a gente ainda não sabe em que momento, mas trazer uma cobertura, seja de property, de armazenagem, dentro de uma mesma policy de transporte, sabe? Olhando como um seguro para o cliente, não um seguro ramo RCT, DC, ambiental, sabe? Eu acho que a tendência é fazer o seguro para o cliente. Esse é o Eu foco. enxergo assim, o caminho vai ser mais um seguro ao risco para o Exatamente. segmento logístico. É isso. Eu O acho que essa transporte é a vai ser mais isso. tendência do seguro. É E aí legal vai. porque hoje a gente... Pode falar, Essa Denis. modalidade ela é bastante difundida aí, né? Essa modalidade ela é bastante difundida aí no exterior, né? No Brasil se tentou, em alguns casos ainda dá para fazer aquela apólice de STP, né? Que cobre aí toda a cadeia logística, o estoque e a distribuição. Mas perfeito, eu acho que isso vai fazer a gente perder esse receio de trazer coberturas novas e colocar novas soluções aí, as seguradoras vão criar produtos mais abrangentes aí para o transporte, com certeza, seguindo essa tendência aí que tanto a André como o Igor comentaram. Legal, e deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque, por exemplo, assim, né? A gente vê aqui as operações de transportadores que trabalham, por exemplo, principalmente com transporte de máquinas e equipamentos, que daí tem que, às vezes, aquela cobertura adicional de carga, descarga e içamento não atende a necessidade dele, ele tem que apelar para uma pólice de operações para poder ter um leque mais amplo de cobertura. E eu acho que essa unificação, com certeza, vai ser atrativo tanto para a seguradora como para o cliente e todos mais. A gente tem uma tranquilidade, vamos dizer assim, para o transportador poder trabalhar. Eu acho que, se isso de fato vier a acontecer, vai ser bom para todas as partes, tanto para o corretor, como para o segurado e para a seguradora também. Muito boa a colocação de vocês. Certamente a seguradora vai estar mais disponível e aberta a atender a necessidade de segurar. O que a gente vai precisar é um entendimento bastante amplo do corretor, da atividade do segurado, para que ele consiga pleitear junto à seguradora aquele melhor escopo, né, aquele melhor desenho que atende o cliente dele. Perfeito. Até falando nisso, Ivor, aproveitando, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Hoje a gente, não só para grande conta, para pequenas e grandes contas, a gente bate muito na tecla com o corretor na questão das informações do questionário, né? Quando a gente fala de uma grande conta, além daquelas informações básicas como percursos, mercadorias e tudo mais, o que é importante o corretor trazer para vocês de informação complementar quando eu falo de um grande risco? Eu queria começar pela Andréia. Pode ser, Andréia? Sim, sim. Então, Vitor, quando a gente fala em grande risco, a informação desse risco é primordial, né? O detalhamento da operação. Então, o papel importante do corretor de buscar junto ao cliente todas essas informações são elas: mercadoria, meio de transporte, embalagem, sinistralidade histórica é imprescindível, né? Quando a gente fala em grande risco, às vezes esse risco ele pode ter uma frequência ou severidade de embarque, de sinistros. Então, entender aonde está essa frequência, o que ocorreu nesses sinistros ou essa severidade, para que a seguradora possa apresentar condições adequadas, atendendo a demanda do cliente, apresentando uma solução de cobertura que atenda a demanda do cliente e, ao mesmo tempo, deixe essa conta rentável. Às vezes é importante colocar uma franquia que vai minimizar as perdas ou analisar uma severidade, colocando um gerenciamento de risco adequado para aquele tipo de operação. Né? Então, o nível de detalhamento de informação é imprescindível nesse negócio quando a gente fala em grandes riscos.
pode ser? Vamos lá? Principalmente, a informação, como a Andrea comentou, é bastante importante e é o que vai fazer o subscritor se interessar pelo grande risco, né? Eu acho que simplesmente você ter uma operação, um grande risco para cotar e enviar um questionário, um documento preenchido para o subscritor, não vai trazer segurança para o subscritor analisar aquela operação e dar uma competição. Ele não vai ficar confortável. O subscritor gosta de entender a operação, conversar com o corretor, conversar com o segurado, se possível. Então, o que a gente recomenda para o corretor você tem a oportunidade de cotar um grande risco, vai atrás da operação, vai visitar o cliente, vai entender o que está acontecendo na operação, quais são os pontos de atenção que tem que ter, se é um sinistro, se é limite, se é uma operação diferenciada, para você levar isso com segurança para a seguradora, quando você for discutir com o subscritor, para o subscritor poder entender o risco, ter confiança na operação e apostar também na operação, porque o subscritor ele quer ter essa segurança, né? Ele quer ter essa informação de que de como é o risco, ele quer entender o risco pelas palavras do corretor. Então, quanto mais informação possível, mais detalhado, mais segurança o corretor puder trazer e demonstrar para a seguradora, isso com certeza é o fator principal para que a cotação seja realizada. Denis e a AXA, o que vocês levam em consideração? O nível de informações ele vai ser primordial, ter o máximo de informação também em relação ao histórico de sinistralidade. O ideal seria até 5 anos, né, para a gente entender como que é o comportamento dessa conta. A visita em loco, né? Então, na AXA, nós temos especialistas em gerenciamento de riscos, então, para grandes contas, se faz necessária essa visita em loco, é muito bom ter esse contato com o cliente, ver a operação girando, como ela acontece, entender quais são esses gargalos e trabalhar, né? Eu acho que quando o segurado também está disposto, muitas vezes ele não vai ter acréscimo em custo, né? Talvez uma alteração na operação logística possa minimizar problemas aí que ele venha tendo há anos, né? Então, um olhar mais clínico da seguradora e estar no dia a dia da operação pode sim fazer total diferença, né? E para a seguradora, quanto mais informação, como os dois já comentaram, vai fazer esse risco ser mais bem visto e melhor aceito e melhor compreendido, né? Porque o transporte também ele tem essa particularidade, né? Não é um produto que ele é enlatado, então a gente precisa adaptar para ele também ter as coberturas corretas e que num eventual sinistro ele não esteja desamparado. Aqui na Achei Transporte. Opa! Primeiras damas, vai lá, André, pode falar. Então, eu queria colocar que eu achei perfeita a posição do Denis, no sentido de que seguro de transporte, né, ele não é esse produtinho enlatado, né, a gente está sempre analisando e criando condições que atendam a solução, apresentam uma solução diferenciada para o cliente. E quando a gente fala em grandes riscos, por exemplo, na Sura a gente tem uma área de administração de riscos que ela age também na prospecção, na entrada da conta na companhia, que é justamente o que o Denis falou, de analisar a conta, a particularidade, a complexidade da conta na entrada do risco, entendendo a volatilidade e a exposição daquele risco. Às vezes, na entrada da conta da companhia, a gente já consegue identificar se ela tem uma alta sinistralidade e o que a gente pode propor de melhoria para o cliente, às vezes até ajudando a parte logística do cliente, para que a conta seja rentável para a companhia e, ao mesmo tempo, a gente apresente solução de cobertura que atenda a demanda desse cliente, né? Ivo, tu ia falar uma coisa também antes da gente se embaralhar Eu ali. ia complementar um fator importante que, apesar do item mercadoria ser muito importante no seguro de transporte, e ele é determinante muitas vezes para uma operação, para o segurador avaliar um risco ou não, cada operação é diferente.
Então, muitas vezes, 2 transportadores transportam a mesma mercadoria na mesma rota e você vai olhar os resultados, são completamente diferentes. Então, como o André falou, não tem um produto enlatado, também não tem uma subscrição enlatada de que isso aqui não dá para fazer, não dá para resolver. Tudo é possível, eu acho que principalmente em grandes operações, tudo é possível desde que todas as partes estejam dispostas a sentar e trabalhar para que o resultado seja alcançado, seja feito da melhor forma para que a operação seja de fato mitigada. Aqui na FETransporte a gente observa bastante, a gente pega até, aponta bastante para os corretores de seguros, da questão das informações e principalmente os detalhes. Porque a gente bate muito na tecla, né? Quando a gente fala daquelas mercadorias um pouco mais críticas, como, vamos lá, eletrônicos, carnes, laticínios, etc., o detalhe da informação é importante. Às vezes o segurado precisa, vamos lá, de um sublimite ou de um limite diferenciado para uma dessas mercadorias, mas tudo está relacionado com a questão da rota, da embalagem, da frota utilizada. Então, quando a gente pede esse recado para os corretores que estão nos ouvindo agora, quando a gente começa a pedir detalhes da informação, é justamente por causa disso, para poder garantir para vocês uma policy bem apresentada, com coberturas que vão atender a necessidade do cliente de vocês e a companhia de seguro está tranquila para subscrever esse risco. Então, por isso que as informações, elas são primordiais para o nosso negócio. O nosso negócio é com base nas informações. Pessoal, eu queria dar continuidade aqui, queria fazer uma pergunta para vocês, da questão, a gente falou ali um pouco da SUSEP, de que ela no futuro tá para fazer uma única policy e tal, mas como a gente ainda não tem isso definido, eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre a questão de coberturas adicionais e cláusulas específicas. Numa grande conta, o que vocês levam em consideração para apresentar com cobertura adicional, a diferença que pode fazer dependendo do tipo de risco de cada segurado? Dessa vez, eu acho que eu vou começar pelo Ivor, pela Argos Seguros. Ivor, o que vocês levam em consideração na hora de subscrever a conta relacionada a coberturas adicionais e cláusulas específicas, por exemplo? A gente observa a operação, por isso que é importante entender o que o segurado realiza, o que ele precisa. Por isso que uma visita é importante. O corretor passar para a gente exatamente a operação e transmitir essa informação é essencialmente importante, porque existem diversas cláusulas disponíveis, particulares ou cláusulas específicas, em que é possível ampliar a cobertura do segurado e estar mais adequado à necessidade dele. Seja no transporte de máquinas, por exemplo, que você pode estender a cobertura para máquinas especiais, e você não necessariamente tem um evento de acidente que aquela máquina está coberta, seja avarias, seja cobertura adicional de um valor que precisa ser averbado a mais por uma operação que, de repente, é uma transferência que a nota sai com um valor, mas que a mercadoria já está com a venda, e o segurado precisa se garantir um valor maior, também isso pode ser possível. Então, o essencial é que o corretor entenda o escopo da operação do segurado e que sente como subscritor para buscar as melhores condições, as melhores coberturas que o segurado vai necessitar. Mas eu acho que o mercado ele vem num dinamismo muito grande e nos últimos anos cada vez mais as apólices estão sendo desenhadas para que os segurados estejam preservados e com o seu risco bem garantido. Eu acho que para a gente compreender toda a cadeia logística, além de estar em loco, ter as informações que o corretor compreender como é que funciona a operação, né? Para a gente poder aplicar a cláusula adicional e dar amparo para ele para a operação que ele está tendo. Então, é entender se ele tem uma armazenagem maior, um tempo maior em um certo ponto, para a gente colocar uma cobertura para dentro dessa pólice de transporte, se ele está num cross-docking aí, as mercadorias estão em trânsito, qual que é o prazo de permanência. Então, assim, a gente só vai conseguir customizar essa pólice, entregar as coberturas corretas, quando a gente
tem essa informação vinda aí por parte do corretor, que é o representante aí do segurado. Às vezes é até importante a seguradora estar junto com o segurado e poder trazer soluções, né? A gente tem alguns casos aqui na AXA de bastante sucesso que, como eu já comentei, às vezes não está nem relacionado a custos, né? Porque às vezes a gente fala de gerenciamento de risco e muitas vezes se enxerga como um custo adicional, né? Mas a gente conseguindo ver em loco e tendo ali uma visão mais clínica, né? Porque a gente está com uma outra visão, vem de outro nicho, a gente pode agregar bastante valor aí para o segurado também e dar cobertura muitas vezes porque ele não teria numa pólice tradicional, né? Então, a gente pode olhar aí e ter uma visão mais clínica como seguradora e aplicar aí as cláusulas corretas para dar o amparo aí para ele na hora dessa eventualidade que é o sinistro. Legal. E não só, né, a adequação de cláusulas adequadas para aquele risco, né, básicas, específicas e adicionais, mas também, quando a gente fala num grande risco, tem muitas operações complexas, né? E às vezes a gente, entendendo essa operação logística do cliente, ou o tipo de operação que o segurado faz, é possível adequar e criar até uma cláusula particular, né? As companhias geralmente fazem isso para atender a demanda do cliente e apresentar uma cobertura que atenda a operação dele, né? Indo nessa mesma linha, André, eu queria te fazer uma pergunta. Quando a gente fala de grandes contas, não só na grande conta, né, mas é muito comum, tanto quando eu falo de embarcador, ou com, que concede, ou transportador que acaba recebendo, a questão após por estipulação e de cartas de DDR. O que vocês levam em consideração, tanto na visão do embarcador, como na visão do transportador, né, nesse sentido de cláusulas e documentos? Tá. O DDR, né, o grande embarcador, ou até também já está geralmente sendo oferecido para pequenos e médios embarcadores, quando eles querem ter o controle da sua operação, ter controle de 100% de sua operação, ele tem a possibilidade de oferecer o DDR para os transportadores e a apólice de estipulação, de RCT por estipulação. Então, como que acontece isso? Ele fala para o seu transportador, eu quero ter o controle da minha operação, eu te isento de responsabilidade nos embarques e detenho todo o controle. E o transportador, então, não cobra o ad valorem do embarcador. E, por sua vez, o transportador, como segurado, ele comunica à seguradora que ele possui DDR e apólice de estipulação para aqueles embarques do embarcador, e a seguradora isenta a cobrança do seguro desse transportador. É muito importante essa troca de informação, né, que o corretor informe para a seguradora que existe o DDR e a estipulação, para que tenha um controle dessa cobrança depois de faturamento, porque às vezes, por exemplo, quando a gente fala em grande risco, tem apólices que possuem 100 estipulações, com cobranças de faturas mensais, né? Então, ter esse controle dessas cobranças estão sendo feitas direitinho, todas as cartas de DDR sendo emitidas, para que todo mundo esteja com controle dessa operação. Perfeito. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aspecto, vai lá, Denise. É importante nesse aspecto também comentar que a pólice de estipulação ela não vai dispensar o transportador de cumprir com a cláusula de averbação, né? Então, ele continua obrigado a averbar diariamente, né? Antes da data de saída do embarque. Isso foi uma adaptação aí que o mercado criou, né? Para não deixar ele de averbar, né? Esses embarques, e trazer aí a maior compreensão, né? Então, quando a gente concede a DDR lá para o transportador, se tem uma melhor negociação, né, na ponta entre segurado e transportador, como a Andrea comentou, só que nas grandes contas é isso. Então, geralmente, eles usam um número grande, né, de transportadores na operação, e aí a gente necessita ter cada apólice emitida sem dispensa de averbação, o que dá para nós aí também um maior controle da operação do nosso segurado também.
E a visão de vocês, por exemplo, assim, não vamos falar nomes aqui, né? Mas aqueles embarcadores que a gente sabe que tem um histórico de mercado não muito agradável, vocês enxergam quando esse embarcador que não tem esse histórico favorável apresenta uma DDR, uma estipulação para um transportador que é nosso cliente, como uma saída para, de repente, aceitar a pólice daquele transportador, que aquele embarcador, determinado embarcador crítico vai estar excluído? Isso também é uma visão de saída para a aceitação do risco para vocês? Isso é bastante relativo, Vitor. Depende, como eu disse, depende muito da realidade de cada transportadora, da região. Às vezes o embarcador tem uma má fama, como você está dizendo, mas o transportador ele administra o risco, seja desse embarcador ou de outro, de uma forma bem zelosa e o seu resultado é bom. Então, não existe uma regra, uma definição de que é melhor trabalhar com DDR do ponto de vista do transportador, ou trabalhar sem. Eu acho que vai mais mesmo pelo entendimento do embarcador de que ele tem que ter o controle do risco dele, se faz sentido ele ter o controle do risco dele e chamar toda a responsabilidade para ele, porque vale a pena ressaltar que no momento que ele emite carta de DDR, emite a pólice estipulada para o transportador, todo o risco da operação está no resultado dele. Então, se o resultado for ruim por culpa de algum transportador que, de repente, ele não controlou, o seguro dele é que vai ser majorado na renovação, na própria operação. Então, são opções, são formas de contratação, de negociação que são possíveis, mas que, do meu ponto de vista, não existe o que é mais certo ou o que faz mais sentido ou não. A operação, a dinâmica de cada empresa é que traz essa realidade. Excelente. Andréia, tens alguma consideração para fazer na resposta do Ivo? Na visão de transportador, avaliando o risco como transportador, tá? Vamos supor que ele transporta embarques de determinados embarcadores e que dentre esses embarcadores, por exemplo, vamos dar um exemplo, tem embarques de carne, porém, ele tem DDR para esses embarques de carne. Então, ele vai determinar e vai descrever isso em questionário e a gente vai avaliar o risco dele como se ele não fizesse os embarques de carne. Então, o risco pode ficar mais rentável, na minha visão, ou diferente, não mais rentável, mas fica um perfil de risco diferente se ele está deixando de transportar algumas mercadorias altamente restritas, que a gente quadra como altamente restrita, né? Então, o risco pode ser mais volátil ou menos volátil se ele tem mais ou menos embarcadores com cargas de maior exposição. Perfeito. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Agora, foi mencionado, se não me engano, pelo Denis, numa das respostas anteriores, a questão do gerenciamento de risco. Queria a opinião de vocês sobre isso. Claro que o gerenciamento de risco é uma medida que é exigida em qualquer apólice, independente do tamanho da conta, mas quando eu falo da grande conta, investimento em tecnologia, PGR, que é relacionado ao plano de rotas diferenciado, o que vocês exigem do segurado de vocês, e o que vocês levam em consideração nesse sentido na hora de mudar alguma dessas questões dentro do PGR da pólice? Posso responder? Por favor, Denis. Bom, assim, tendo em posse de todas as informações e na possibilidade de estar no dia a dia aí da operação entendendo, analisar esse plano de gerenciamento de risco, e muitas vezes as contas já têm esse plano estabelecido. Acho que fazer um trabalho em conjunto com a gerenciadora de risco. Então, para grandes contas aqui na AXA, a gente tem comitês mensais, né, para análise de atuação e como que vem se comportando a conta e quais são as melhorias que a GR tem implantado. A gente também consegue pôr grupos de WhatsApp, no qual está em contato todo mundo em tempo real, então reguladora, gerenciadora, cliente, corretora. Isso traz um ganho, uma agilidade muito grande na hora do sinistro também, né? Porque a gente sabe que o transporte, quanto mais rápido a gente agir, melhor vai ser a chance de recuperação. Então, o GR, ele tem um papel fundamental, né? E como a gente já falou, né? Eu acho que quando a gente olha a operação, entende ela, muitas vezes ele pode estar tendo que aplicar no PGR dele atual uma escolta,
que onera um custo muito alto para ele na operação, e muitas vezes não é necessário para aquele determinado tipo de rota, entendeu? Então, quando a gente tem um olhar mais clínico, a gente pode até otimizar, em alguns casos, esse custo que ele vem tendo com gerenciamento de risco e dar uma melhoria, né? Dar um retorno melhor e um resultado final melhor para a operação dele, né? Porque, como o Ivor comentou, o que a gente quer é que no final de vigência ele não seja majorado por conta de sinistros que ocorreram aí durante a vigência atual. Então, o que a gente faz e tem como um papel primordial, só para as grandes contas, mas principalmente para essas grandes contas com operações logísticas mais complexas, é trazer o gerenciamento de riscos para ser bem atuante e fazer a gerenciadora de riscos participar também, né? Eu acho que a gerenciadora de risco ela tem um papel primordial e ela precisa estar em cima também 24 horas da operação logística do cliente. Isso vai fazer com que no final o que a gente quer, na verdade, né, como seguradora, é que a gente pague o sinistro na certeza de que todas as ações foram tomadas, sabe? Então, não de que houve alguma falha nesse processo. Então, que a gente vá pagar esse sinistro, mas todas as etapas foram cumpridas e o sinistro foi inevitável. Então, quando a gente tem esse acompanhamento e tem um PGR adequado e trabalha de forma atuante junto a gerenciador de risco e o cliente tem essa visão de que gerenciamento de riscos ele não é um custo propriamente dito que vai trazer para ele uma eventual redução de prêmio, né, de seguro numa renovação, as coisas fluem melhor. Porque o que todo mundo quer aqui é que a mercadoria chegue no destino final e que a gente, se tiver um sinistro que é rotineiro da nossa operação, que a gente tenha cumprido com todas as etapas desse processo. Perfeito, Denis. Obrigado. E falando, O Ivor trazendo um quer pouco... falar, Ivor? O Ivor quer falar, Posso Ivor? só complementar aqui? Eu Por acho que favor. o fator mais importante no gerenciamento de risco, e aqui eu não estou falando de regras, de nada, cada operação tem a sua realidade, é o quanto o empresário dá a importância para esse aspecto, seja embarcador ou transportador. Então, a funcionalidade das regras do gerenciamento de risco vai ser diretamente proporcional ao quão importante o empresário trata esse tema. Se ele é tratado apenas para cumprir a regra da pólice, você pode ter a regra mais rígida que possivelmente vai ser ineficaz. Se ele é tratado de forma séria, com acompanhamento, com investimento, treinamento de motoristas, não só para roubo, mas também evitando acidente, com análise de KPIs, se é tratado como um tema importante, o resultado da operação vai vir e vai ser um resultado excelente. Se o cliente tem cultura de GR, né, Ivor? É imprescindível, é imprescindível. Quando o cliente tem essa cultura, a operação dá certo, né? Ele cumpre com as regras, você não precisa colocar na pólice a cláusula de preservação de direitos, né? Porque ele está cumprindo com a regra de gerenciamento de risco. E qual que é o melhor dos mundos aí quando a gente fala em grandes riscos, né? Que esse segurado ele tem uma gerenciadora única na operação. Nem sempre isso é possível, mas quando tem, a gente já analisa o subscritor de risco, ele vai avaliar o risco de uma forma diferenciada quando existe uma gerenciadora única, porque ela controla o risco como um todo, né? E minimiza perdas com certeza. É isso que aqui na FETransport a gente observa e tenta repassar para o corretor, né? Veja, vocês muito bem colocaram a questão da cultura. Muitos ainda enxergam o gerenciamento de risco como para cumprir a regra da pólice e não como investimento. Eu tenho certeza que se a gente tirar da cabeça esse pensamento unicamente da perda da mercadoria, porque se eu perder a mercadoria, a companhia vai lá e me paga. Mas eu tenho com certeza outros custos indiretos que às vezes eles não param para observar. Atraso na entrega, às vezes o próprio revocador e a própria carreta não tem seguro total, então quando tem um roubo, ele perde aquele veículo, ele perde aquele implemento. Então existem outros custos que estão ali ocultos quando eu tenho um sinistro, seja ele de roubo ou mesmo de acidente, para não entrar no mérito da prevenção de perdas, que ele precisa observar, em vez de tratar o gerenciamento de risco como despesa,
tratar o gerenciamento de risco como investimento. Eu acho que é essa visão que a gente precisa repassar para os transportadores e para os embarcadores, que eles vão ter só a ganhar a partir do momento que eles mudarem o mindset deles relacionado à questão do investimento em gerenciamento de risco. Muito bom. Queria perguntar para ti, Ivor, o seguinte, na Argos Seguros, falando um pouquinho, eu estou vendo que está sendo cada vez mais comum a questão dos apólices ajustáveis no transportador e no embarcador. Aí na Argo vocês já estão trabalhando nos dois ramos com as apólices ajustáveis, e quando que vocês aí na Argo Seguros acreditam que é a melhor opção, tanto para o transportador como embarcador, quando eu falo de apólice ajustável? Eu acho que esse é um tema que já é realidade no mercado nosso, após ser ajustado, já se consolidou, principalmente pelo lado do embarcador. Os transportadores, a oferta existe, eu acho que todas as seguradoras têm a possibilidade de operar dessa forma, porém o público é que não adere muito a ela, né? Os transportadores não costumam gostar de uma apólice ajustável, e aí eu entendo, são diversos fatores. O transportador muitas vezes tem a operação com o embarcador e ele não sabe por quanto tempo aquela operação vai permanecer, ou ele vai ganhar um outro embarcador em outra operação, ou vai perder. Então tem um dinamismo aí que, de repente, para ficar travado durante um ano, é um compromisso que o transportador não tem a segurança de que ele vai realmente movimentar aquele valor que está estipulado em uma apólice ajustável, por exemplo. E aí ele fica, às vezes, sem cumprir, e aí vai ter que pagar mais prêmio do que ele movimentou, do que deveria. Então, por esse dinamismo, eu entendo que os transportadores preferem operar com a apólice averbado, né? Faturando mensalmente, pagando pelo que foi de fato transportado. Mas eu não tenho dúvida que, com essa mudança toda que a SUSEP está promovendo e o dinamismo que as apólices vão tomar, as apólices ajustáveis vão ser cada vez mais frequentes também para os transportadores, e por que não outros modelos, como a apólice baseada no faturamento da empresa, né? Você não precisa se basear em averbação por averbação, você trata direto sobre o faturamento da empresa. É lógico que isso vai ser aplicável para grandes empresas em que tenham balanços publicados, abertos, que é possível você apurar o faturamento de uma forma auditável, né, que está declarado, mas eu entendo que vamos ter um dinamismo bastante grande nos próximos anos em relação à forma de contratação das apólices. Posso complementar? Por favor. Como o Ivor falou, né, a apólice ajustável para o transportador já é uma realidade, realmente. Na Sura nós temos alguns casos, realmente são poucos, ainda não são, não é normal, digamos assim, né? Não é corriqueiro o transportador pedir uma apólice ajustável. A gente geralmente faz para grandes transportadores que já tem alguns embarcadores já fidedignos, e ele consegue dimensionar quanto que ele vai ter de movimentação no ano para poder ter um prêmio estimado anual e dividir em parcelas, né? E depois fazer o ajustamento no final de vigência. E sempre lembrando que a averbação, ela continua sendo diária antes do embarque. Então, assim, seguindo regras de SUSEP. Apesar da apólice ser ajustável, a averbação, ela continua seguindo o dinamismo das apólices mensais, tá? Mas já é realmente uma realidade as apólices ajustáveis em transportador também. Legal. Falando em apólice, pode complementar, Denis, por favor. As apólices anuais ajustáveis, elas trazem aí um ganho operacional e conseguem também trazer para um fluxo de caixa aí uma previsibilidade aí por parte do cliente, né? O que a gente vê é que nesses últimos 2 anos aí, nesse cenário que a gente vive aí de pandemia, enfim, tá difícil para a gente prever aí uma movimentação concreta, porque, como eles já comentaram, é difícil a gente prever aí qual que vai ser a movimentação de IS para o próximo período. Mas, de toda forma, é uma tendência, né? Para o embarcador, ela é muito boa, não tem a necessidade de averbação, então ele vai comprovar isso de acordo com a necessidade dele, seja trimestralmente ou uma vez por ano, na renovação.
E para o transportador existe essa modalidade que também vem sendo difundida, mas que a gente vê que, pelo menos daqui do nosso lado, quando a gente tenta ofertar, eles ficam mais receosos, até por conta desse movimento anual de pandemia que a gente vive, no qual a gente tem transportadores migrando aí para determinados segmentos por conta da economia do país, né? A gente sabe que o transporte ele é totalmente afetado aí pela economia do país, então talvez um cenário de incerteza possa trazer, na questão das apólices anuais do Estado, um certo receio, mas operacionalmente ela é muito melhor. Legal. A gente está se encaminhando aqui para o final do nosso painel e eu queria fazer uma última pergunta. Essa eu vou direcionar para o Denis da AXA. É a questão da importância do pós-venda, principalmente quando a gente fala da grande conta, né? A grande conta, vamos lá. Além, nós temos um número grande de documentação, porque não se averba o embarque, sim os documentos. Então, temos um número grande de averbação de documentos, tem o prazo de emissão de apólice. Quando eu falo de embarcador, tem as emissões de DDR, estipulação. E eu queria saber de vocês, da AXA, Denis, qual que é a visão de vocês, a importância de vocês quando eu falo do pós-venda? Tá, bom, então, Vitor, o pós-venda ele é primordial, né, para seguradoras, né? Voltando aí um pouquinho que a gente já comentou lá no início, né? Os produtos das seguradoras hoje eles são padronizados, né? Então não se tem grandes diferenças, né? Então quando a seguradora consegue reter por conta desse pós-venda, né? Então é oferecer um pacote de serviços adequado, ter um operacional ágil, né? Acho que esse triângulo entre sinistro, operacional e subscrição, ele é fundamental. Então o subscritor ele precisa estar no dia a dia junto com o corretor e dar o atendimento para a conta, porque o transporte é um produto que você tem dinâmicas diárias aí, né? A operação logística demanda do subscritor um atendimento diferenciado e oferecer soluções nas outras pontas. Por exemplo, para um sinistro a gente pode dar um fast track, então você vai agilizar aí essa regulação de sinistros de baixo valor em até 72 horas para pagamento de indenização, desde a da apresentação da última documentação. Você entrega uma emissão super ágil, por exemplo, na AXA, para transportadores, a gente consegue emitir a pólice em até 48 horas no máximo. Então, eu acho que isso faz a diferença no final do dia. Então, para renovação, a gente quer que o cliente ele não olhe simplesmente a taxa, né? Então, e que não faça mudar de seguradora porque está ganhando 5% de desconto numa outra congênere, e que ele olhe esse pacote como um todo, né? Então, esse conjunto de serviços é que vai fazer o pós-venda ser efetivo, né? Então, é ter uma subscrição presente, ter um operacional ágil e ter um sinistro que seja menos burocrático, né? Então, é nessa hora que a gente vê como uma seguradora funciona. Então, o pós-venda hoje ele é primordial para a gente ter a retenção do cliente dentro de casa. Perfeito, Eu Denis. queria chamar a Por atenção favor. nesse ponto, Vitor, para o corretor. Como o Denis colocou, no pós-venda é que os serviços das seguradoras são demonstrados, mas eu acho que o corretor que ganhou uma conta com grande risco, ele não pode negligenciar esse pós-venda. Ele precisa atuar mais intensamente ainda. É nesse momento em que ele vai fidelizar o cliente. Então, ele precisa acompanhar as averbações, saber se tem alguma coisa ocorrendo que está sendo, de alguma maneira, inadequada. Ele tem que prever uma possibilidade de ter um problema e antecipar isso. Então, na averbação, não deixar furar a averbação, fugir ou buscar sempre entender o que aconteceu, porque a pior coisa é, num grande risco, por exemplo, a seguradora negar um sinistro porque a averbação não foi feita da forma adequada. Isso gera um transtorno na área de subscrição, na área de sinistro, no comercial, e então atuar para que isso não ocorra. O corretor também precisa acompanhar o resultado da conta, ele conhecer o que está acontecendo na operação, se a frequência de sinistro está aumentando, está diminuindo, se as despesas de atendimento que estão ocorrendo nos sinistros estão adequadas ao que era feito em outra seguradora ou que o segurado costumava ter,
Então, esses pequenos detalhes todos, nas grandes contas, é o que vai fazer a diferença. Não é só o ter a chance de ganhar, de cotar e ganhar a conta, mas todo o trabalho que vem durante todo o ano da vigência da apólice é essencial para o corretor se destacar. Então, chegamos ao final do nosso painel de subscrição de grandes contas, e eu gostaria, antes de encerrar e passar a palavra para os nossos participantes do painel, eu queria deixar um comentário com base no que a gente viu aqui hoje, tá? Então, vamos lá, corretor, não só corretor, vou deixar esse recado para todos os parceiros que estão nos assistindo. Vejam que a informação para nós é primordial. Para nós que eu falo companhia, e no caso da FETransporte Brasil, que também faz a subscrição aqui na ponta. Informação é a base do nosso negócio. É com base na informação que nós podemos garantir uma boa subscrição para o cliente, para o transportador ou para o embarcador, e com base nelas que a gente consegue garantir uma apresentação de uma apólice condizente com aquele risco. Vejam que, se vocês têm algum cliente que tem a cultura do gerenciamento de risco na operação, mostre isso para a companhia. Traga informações das medidas que o cliente de vocês toma no dia a dia para mitigar o risco dele. Tá? Se ele não tem a cultura, mude o mindset do transportador, do segurado, vamos dizer assim, para que ele veja que o investimento em gerenciamento de risco vai fazer com que ele melhore a operação dele como um todo, que é aquilo que a gente falou no painel aqui. Com certeza existem outros custos relacionados quando eu tenho um sinistro, não só de roubo como acidente, que de repente ele não tem essa percepção, ok? Então vamos levar isso em consideração no nosso dia a dia. Eu queria passar a palavra agora para os nossos participantes fazendo seus agradecimentos. Andréia, começando por você, por favor. Bom, muito obrigada pela oportunidade de participar desse evento. E quero dizer, a Sura tem muito interesse nos grandes riscos e, como o Vitor falou, e durante todo esse painel, a importância da informação para boa subscrição, para apresentação de soluções que atendam à necessidade do cliente, para que o subscritor consiga fazer uma análise adequada e que atenda o nosso cliente de forma que fique uma conta também rentável para a companhia. Estamos aqui à disposição de vocês. Um abraço a todos, obrigada, Vitor, obrigada, Ivor e Denis. Bom, só agradecer novamente aí a oportunidade de estar com vocês. Importantíssimo a gente estar trocando essas ideias e mostra como a gente está em linha aí com as tendências de mercado, né? Então, só ressaltando o papel do corretor é extremamente importante no negócio, e nós da Axis estamos à disposição aí para análise dos riscos, e a gente tem um apetite muito forte na área de transportes. Então, muito obrigado e contem conosco. Bom, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, o convite da FETransporte, de Argo participar aqui dessa conferência tão importante que já está se tornando um evento tradicional do mercado de seguros, e agradecer a participação da Argo, agradecer aos meus colegas, a Andréia, ao Denis, a você, Vitor, por esse bate-papo. Eu acho que é importante, a gente tem que disseminar cada vez mais para todos os corretores, desmistificar um pouco o seguro de transporte. Eu acho que ele pode ser trabalhado por qualquer corretor, é uma carteira como outra qualquer. E a companhia também está à disposição, o transporte é muito relevante para a companhia. Nós não somos a principal seguradora do mercado em transporte, mas o transporte é a principal carteira na área. Mais de 50% da companhia vem do transporte, é o nosso DNA, é o que a gente gosta de fazer, então a companhia é voltada para esse segmento. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela participação. Obrigado pela sua participação no FETransporte Brasil Conference e até o próximo painel. Muito obrigado.